Olha, testar software é sem dúvida um dos maiores, se não o maior desafio que a gente tem no desenvolvimento hoje. Porque, pensa bem, os sistemas estão ficando cada vez mais gigantescos, mais complexos, e aí vem a pergunta: como é que a gente garante a qualidade sem que os custos e o tempo simplesmente saiam de controle? Bom, a resposta para isso, e é o que a gente vai ver aqui, pode estar na inteligência artificial. O problema, na real, é bem simples de entender. A cada nova feature, a cada linha de código que a gente adiciona, o que acontece? A complexidade do software, dispara. E junto com ela, a quantidade de testes que a gente precisa para ter certeza de que tudo está funcionando cresce de forma exponencial. Vira, assim, um verdadeiro campo minado para qualquer equipe de desenvolvimento. E o custo disso tudo? Bom, pode ser uma coisa absurda. Em alguns projetos, acredite, os testes chegam a consumir metade de todo o orçamento. É isso mesmo, 50%. Para pensar o que isso significa. Todo o tempo, todo um poder computacional, os recursos humanos, tudo isso dedicado só para verificar uma coisa que, em tese, já foi construída. Então, a grande questão que fica é essa. Como é que a gente lida com esse gargalo, sabe? Como testar do jeito certo, de forma eficaz, sem abrir mão da qualidade e, claro, sem estourar o orçamento? Pois é, existe uma estratégia-chave para lidar com isso. E essa estratégia tem nome, se chama redução de conjuntos de testes, ou TSR para ficar mais fácil. A ideia aqui, e isso é super importante, não é simplesmente testar menos, não, é testar de forma mais inteligente. O grande objetivo é selecionar um subconjunto, um grupo menor, mas que seja super representativo de testes, sabe? Um grupo que cubra o que é essencial e, ao mesmo tempo, elimine tudo aquilo que for repetitivo, redundante. E qual é a mágica por trás disso? Qual é a tecnologia que permite essa abordagem mais inteligente? É o aprendizado de máquina não supervisionado. Pensa assim, nos métodos supervisionados, a gente precisa de humanos para ficar rotulando os dados, dizendo o que é o quê. Um processo que é caro, é lento. Já nas abordagens não supervisionadas, o algoritmo é mais independente. Ele consegue encontrar padrões e estruturas escondidas nos dados de teste, tudo por conta própria. Tá, mas como é que isso funciona na prática? De verdade. Bom, quando a gente olha para o que os pesquisadores estão fazendo, como eles aplicam o aprendizado não supervisionado para resolver esse problema, uma ferramenta se destaca, mas se destaca muito. E o nome dela é K-means. E para a gente ter uma ideia do quão dominante ele é, vamos dar uma olhada nos dados. Teve um estudo de mapeamento sistemático que foi fundo nisso. Eles analisaram 34 artigos de pesquisa recentes sobre o tema, justamente para descobrir qual era o algoritmo queridinho da comunidade científica para essa tarefa. E o resultado? Olha, é claríssimo. Desses 34 estudos, 12 usaram o K-means. Isso é mais de 1/3 de toda a pesquisa na área, o que faz dele, assim, de longe, o campeão indiscutível. Tá, mas o que ele faz exatamente? O K-means é basicamente um organizador automático. É um algoritmo que a gente chama de agrupamento ou clustering, que faz o seguinte: ele pega aquela montanha de dados, que no nosso caso são os testes, e separa tudo em grupinhos. A analogia do Lego que está aí na tela é perfeita. Imagina que em vez de procurar uma pecinha numa pilha toda bagunçada, o K-means já organiza tudo pra gente em caixas menores, por cor, por formato, agrupando testes que são funcionalmente parecidos. E o processo é bem direto, ele vai se repetindo. Primeiro, a gente define quantos grupos a gente quer. Esse é o K. Aí o algoritmo pega cada teste e joga no grupo que está mais perto. Depois, ele recalcula o centro de cada grupo e começa de novo. Ele repete isso, ajustando tudo, até que os grupos fiquem estáveis, sabe? Sem mais mudanças. E o resultado final? Grupos bem coesos, com testes que são muito parecidos entre si. Claro, o K-means não está sozinho nessa. Existem outros algoritmos, como o agrupamento hierárquico, o DB-Scan, eles também são usados. Mas como os próprios números já mostraram para a gente, eles aparecem com uma frequência bem menor. A popularidade toda do K-means vem daí. Ele é simples e eficaz. Resolve o problema. Ok, então a gente já entendeu que o K-means é usado para reduzir o conjunto de testes. Mas isso leva a gente para uma pergunta super importante. Como é que a gente sabe se essa redução funcionou? Se ela foi bem sucedida? Vamos dar uma olhada agora nas métricas que definem o que é sucesso nesse contexto. E aqui a gente chega no coração do problema, no dilema central da redução de testes. É um trade-off, uma troca fundamental entre eficácia e eficiência. Funciona assim. Por um lado, a gente quer ser eficaz. O que isso significa? Manter a cobertura de testes para garantir que os bugs continuem sendo encontrados. Por outro lado, a gente precisa ser eficiente,
ou seja, maximizar a redução do tamanho do conjunto de testes para economizar tempo e recursos. É um equilíbrio delicado. E aí, o que será que a comunidade de pesquisa prioriza? A eficácia ou a eficiência? A resposta, olha, está bem clara. Naqueles mesmos 34 estudos, as duas métricas mais populares foram exatamente cobertura e redução de tamanho, ambas citadas 10 vezes cada uma. Isso mostra um foco duplo, né? Os pesquisadores estão dando o mesmo peso para os dois lados da moeda. Eles estão buscando justamente esse equilíbrio perfeito. Bom, até aqui a teoria parece ótima, né? Super promissora. Mas a aplicação no mundo real, a gente sabe, raramente é tão simples assim. Então agora, vamos dar um passo atrás e encarar um choque de realidade. Vamos olhar para os desafios e para as limitações práticas de tudo isso. Um pilar da ciência é a capacidade de replicar um resultado, certo? Se um estudo mostra um resultado fantástico, outros pesquisadores deveriam conseguir seguir os mesmos passos e chegar em algo parecido. Acontece que, nesse campo de redução de testes, isso parece ser um problemão. E agora, se prepara para esse número. Dos 34 estudos que foram analisados, só 3, apenas 3, disponibilizaram o que era necessário para uma replicação completa. Sabe, o código, os dados. 31 estudos, a esmagadora maioria, simplesmente não compartilharam nada. Isso é um obstáculo gigantesco para o avanço da área. E o motivo para isso é bem direto. A própria pesquisa aponta. Existe uma cultura de não compartilhar os materiais de pesquisa, os artefatos. E isso impede que a comunidade científica consiga validar, construir em cima e melhorar os trabalhos que já existem. Sem essa transparência, a confiança que a gente pode ter nos resultados publicados fica bem comprometida. E os desafios não param por aí não. Tem mais. O principal, claro, é o medo de que a redução acabe deixando passar falhas críticas. Esse é o maior risco. Além disso, tem a questão da escalabilidade, que é um baita ponto cego. A maioria dos estudos nem investiga se as técnicas que eles propõem funcionariam em sistemas gigantescos, de escala industrial. E por fim, uma coisa óbvia, mas que precisa ser dita. O próprio processo de redução tem um custo. Se ele for mais caro do que simplesmente rodar todos os testes, bom, aí não faz sentido nenhum, né? E tudo isso leva a gente para a nossa questão final, para fechar. De um lado, a gente tem uma técnica dominante, o K-means, que parece muito promissora. Mas do outro lado, a gente tem uma base de pesquisa que, na maior parte, é uma caixa preta. É difícil de verificar, é difícil de replicar. Então a pergunta é, como que a gente avança? Como que as equipes no dia a dia podem adotar essas abordagens com confiança para otimizar seus testes de um jeito que seja seguro e que seja eficaz? Essa é a grande pergunta que fica no ar.